Olá, bom dia a vocês do oitavo ano A, do oitavo ano B. Boa tarde vocês do oitavo ano C e D. Aqui é o professor Robérios, Ciências Humanas, Geografia. E essa semana vamos estar com o percurso 9. O que é que vamos ver no percurso 9, professor? A ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional. Estudamos nos outros percursos anteriores a América Latina, né? Os problemas, o que tem na América Latina. Agora vamos ver como os Estados Unidos se tornou essa grande potência que nós conhecemos. Quando fala em Estados Unidos, vocês lembram de quê? Exatamente, né? O cinema, as roupas, a música, ou seja, que além de uma potência econômica, os Estados Unidos também têm uma grande influência cultural. E uma das maiores é justamente o cinema. Muito bem. Então, iremos falar nesse capítulo dois pontos fundamentais, né? Quando se fala em um país, independente qual seja ele, primeiro, a sua localização e sua divisão administrativa. Então, primeiro, os Estados Unidos, localização e divisão administrativa. 2, os antecedentes da formação da grande potência. Como formou esse gigante, tanto em territorial, como a economia, como cultural, né? Alguns chamam de imperialistas, outros como uma grande nação, mas isso não vem ao ponto, vamos estudar o que mais interessa nesse momento, né? A questão sociológica a gente vê mais tarde, tá bom? Então, os Estados Unidos, localização e divisão administrativa. Vocês percebem aí no mapa que tem aí, que eu estou colocando para vocês, né? Uma área de leste a oeste do continente americano, né? Então, só para deixar claro aqui uma coisa, nós somos americanos. Quem nasce no Brasil é brasileiro, americano porque nasceu na América. Quem nasce nos Estados Unidos é estadunidense e não americano, como eles gostam de ser chamados, né? Eles tomaram posse desse termo mais americano, é todos nós que nascemos na América. Estados Unidos é estadunidense, tá bom? Localização e divisão administrativa, você olha, preste bem atenção no mapa. Localizado na América do Norte, entre Canadá e o México, o território estadunidense ocupa 22,2% da América, ou seja, de todo o continente americano, né? E 6,1% das terras emersas do planeta. No sentido leste-oeste, estende-se 4.500 quilômetros e no sentido norte e sul por 2.500 quilômetros, com 9.833.517 km², incluindo o Alasca e o Havaí, é o quarto país mais extenso do globo. É o terceiro país mais populoso do mundo, formado por 50 estados, 49 continentais, incluindo o Alasca e o Havaí. Então, os Estados Unidos é uma grande potência econômica, como também um grande território. E nesse território agrega muitas riquezas naturais e minerais que fazem dos Estados Unidos uma grande potência. É isso? Então, a gente já viu a sua localização, está no norte do continente americano, né? Na América do Norte, onde ao norte divide-se com o Canadá, ao sul divide-se com o México, além de estar entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, né? Então, essa é a localização. Vamos para o nosso segundo tópico, os antecedentes da formação da grande potência. Como os Estados Unidos se tornou essa grande potência? Vamos lá? Tem aí um mapa, né, das 13 colônias, que vocês vão ver agora há pouco. Esse mapa das 13 colônias mostra que os Estados Unidos não era, como vocês viram no mapa anterior, tudo isso, né? Era apenas uma faixa territorial no litoral, na costa atlântica do continente americano. E aí vamos ver os antecedentes da formação da grande potência. O início da formação dos Estados Unidos deu-se no começo do século XVII, quando foram criadas as primeiras colônias europeias estáveis. Jamestown, Virgínia, em 1607.
em Nova Amsterdã, que fundada pelos holandeses em 1614, foi tomada pelos ingleses em 1664, quando passou a se chamar Nova York. Posteriormente, 11 colônias foram fundadas, formando as chamadas 13 colônias inglesas. Pode olhar aí no mapa ao lado que você presta melhor atenção nessas 13 colônias. Então, os Estados Unidos não era esse país que a gente vê lá, que ocupa praticamente a faixa leste e oeste da América do Norte. Como isso aconteceu? Veja bem, eles foram saindo dessa região para o oeste, né? Você já ouviu falar no oeste, né? Na minha época, eu assistia os filmes de Bang Bang torcendo para os mocinhos, né, derrubarem os índios. Com o passar do tempo, a gente descobriu que os mocinhos eram os índios e os bandidos era quem tocava aquele clarinete, né? Então, vamos lá, dar sequência. A independência e a conquista do Oeste, né? Eu vou colocar um mapa daqui a pouquinho, né? Um mapa aí que tem no livro de vocês também. E o que coloca, né? Vamos lá? Em 4 de julho de 1776, as 13 colônias inglesas se uniram e declararam livres do domínio inglês. Após a independência, os diversos governos que sucederam no poder dos Estados Unidos incentivaram a expansão territorial do país em direção ao oeste, como pode ser visto no mapa ao lado. Então, veja bem, os Estados Unidos foram crescendo, tomando, né, saindo da costa litorânea do Oceano Atlântico para o oeste e posteriormente chegou até o Pacífico, né? Então, isso se deu por quê? Incentivos do governo, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e foram tomando terras até chegar do outro lado. Isso a custo de muitas aventuras delas, mas tiveram muitas consequências desagradáveis para muitos seres humanos, né? Vamos ver? Então, para atingir essa costa do oeste, né, foram criados alguns atos, algumas leis que o governo colocou. Vou colocar aí na tela para vocês. O ato de propriedade rural e o destino manifesto. Primeiro, o ato de propriedade rural, né, a Homestead, né, o nome em inglês aqui, Homestead Act, e a força das ideias do destino manifesto. Primeiro, o governo dos Estados Unidos concedia a posse de 160 ares de terra a quem cultivasse por no mínimo 5 anos. Veja bem, tem até uma imagem aí, né, da época do século XVIII, né, as pessoas indo para o oeste. Ou seja, o que era isso? Esse ato de propriedade rural, né, o Homestead Act, que dava mais ou menos 160 ares de terra. Isso eu fiz os cálculos aqui, equivalendo para a nossa região aqui, seria aproximadamente entre 500 a 600 tarefas de terra, né, para cada um que quisesse explorar. E o que aconteceu, professor? Vamos lá, novamente, na imagem. O Destino Manifesto, por sua correspondência ao conjunto de ideias escrito por John O. Sullivan, em 1845, que também tivesse um papel importante na ocupação do Oeste. Defendia que os brancos e puritanos eram eleitos, ou seja, os únicos responsáveis para desenvolver um país a quem Deus havia confiado a missão de criar uma sociedade modelo na América. Veja bem, gente, olha o que ele coloca aí, né? E os brancos e puritanos é uma religião, né? São uma religião evangélica que, quando chegou nos Estados Unidos, eram perseguidos na Inglaterra e vieram. Então, eram extremamente radicais, né? Rígidos, brancos e preconceituosos, né? Até porque não respeitaram os índios e como também escravizaram negros, a exemplo do que aconteceu aqui no Brasil. Então, eles achavam que eram escolhidos de Deus, né, para colonizar e formar uma nova sociedade americana, né? Então, essa conquista do Oeste, ela foi muito polêmica porque eles não respeitaram os nativos, né? Dizimaram praticamente
todos os indígenas que moravam, né, que residiam, né, que viviam nessas regiões. Então, o cinema, quando eu falei agora há pouco, retrataram muito isso, essa conquista do Oeste, como heróis, né? Esses caras que foram lá, Joe Wayne, por exemplo, né, que é um exemplo disso. Então, matavam índios a rojão, né? Então, eles tiraram, então, Comanches, Apaches, Cheyennes, tantos outros, né, que a gente já ouviu falar no cinema. Então, foram praticamente dizimados por essa conquista do Oeste, em nome também de Deus. Isso é um pouco parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, né, quando os portugueses chegaram, né, para trazer o nome de Deus, né, converter os indígenas e matá-los, né, e escravizá-los. Então, tudo isso aí ocorreu por essa aberração, né? Então, veja bem, então os índios também nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil, né, tiveram, né, um triste fim em nome de crápulas, usando o nome de Deus para conquistar terras e matar índios, né? Lá houve uma luta sangrenta muito grande, assim como aqui houve, né? Mas contra armas de fogo e pedaços de madeira, sempre sobrepõe as armas de fogo. Mas vamos lá, dando continuidade ao nosso processo. A conquista do Oeste, grande quantidade de terra, começou agora a política intervencionista, ou seja, não bastava mais controlar o seu país, o seu território, era necessário agora intervir em outros, né? Intervenção, o que é isso? É alguém chegar em sua casa e controlar o que você faz na sua casa, tá bom? Alguém de fora. Por isso a política intervencionista externa. Tem um mapa aí que, com as setinhas dizendo, né, as regiões que os Estados Unidos interveio militarmente, politicamente e com as séries, com todo o conjunto que os Estados Unidos conquistou ao longo da história para, né, justamente intervir ao seu benefício próprio. Após a conquista do Oeste, ou do expansionismo territorial interno, os Estados Unidos dirigiram sua política externa para regiões fora do seu território. A conduta política imperialista dos Estados Unidos na América Latina não se limitou a essas intervenções diretas. Posteriormente, realizaram intervenções indiretas por meio de fornecimento de armas ou de ações de apoio a opositores políticos internos, de governadores de países latino-americanos que se inclinava para o socialismo, o nacionalismo ou que ameaçasse os interesses estadunidenses. Foi o caso da Guatemala em 1954, o Brasil em 1964, o Chile em 1973, além de outros, né? Vocês podem olhar o mapa aí dessa política intervencionista, né? Então, ou seja, não bastasse a conquista do Oeste, a matança dos índios, a exploração do ouro e do petróleo, que aconteceu muito nos Estados Unidos, né? Agora voltou-se para seus interesses político e econômico na América Latina. E não foram poucas, né? O Brasil mesmo, tem aí no mapa que eu vou mostrar a vocês, né, que teve grande influência, né? Além de outras situações que se agravaram, né? Então, essa política intervencionista interna, né? Em 1964, os Estados Unidos viviam uma guerra com o Vietnã, mas, né, como não houve resistência, mas eles tinham tirado documentos recentes, mostram isso, que o encouraçado americano Abraham Lincoln, né, que é uma das maiores armas oceânicas do mundo, né, que é aquele porta-aviões, se dirigia ao Rio de Janeiro caso houvesse maiores oposição da população ou de rebeldes, entre aspas, né, contra a ditadura que foi imposta no Brasil em 1964. Como não houve tanta resistência, o Abraham Lincoln seguiu para continuar matando os Vietcongs lá no sudoeste asiático, né? Então, essa política intervencionista, né, tanto na América, ela também passou o processo de Guerra Fria, né? Também ainda hoje há esse grande processo de intervenção. Para alguns que acham que os Estados Unidos são a nação escolhida para salvar o mundo, em alguns momentos até que são aceitáveis, e outras
são intolerantes porque eles visam um único interesse dele e não o interesse geral de uma nação, né, da humanidade, mas seus interesses próprios. Então, por exemplo, vou citar aqui um filme, né? Tem um filme Patriota, que fala aí da independência das 13 colônias, que é um bom filme também, se vocês quiserem assistir. Mas um filme interessante, né? Rambo 3. Curiosamente, Rambo luta junto com o Talibã, que mais tarde os Estados Unidos armou o Talibã, que travavam a guerra ferrenha contra a Rússia, né? Quando a Rússia saiu do Afeganistão em 1988, aí foi a vez dos Estados Unidos, agora já tinha armado o Afeganistão, agora tinha que desarmar e tinha que atacar, né? Então, recentemente há um clima ainda muito tenso nessas regiões do Afeganistão, que foi ajudada pelos Estados Unidos, posteriormente também massacrada com grandes ataques, né? Então, veja bem, tem aí um mapa que vocês podem analisar melhor, e ou aí também no Brasil com as intervenções diretas e intervenções indiretas. Aqui no Brasil foi intervenção indireta, né? Mas tem outros países que foi intervenção direta, com ataques mesmo, armado, invasões e entre outros, né? Atualmente é o país com o maior PIB do mundo, possui diversos polos de inovação tecnológica, é a maior potência militar do mundo e sua influência econômica e cultural abrange todo o planeta. A sua produção cinematográfica, televisão e musical exerce influência em hábitos e costumes em todo o mundo, divulgando valores e modo de viver em sociedade. Apesar de constituir uma grande potência, os Estados Unidos possuem problemas internos, entre eles a pobreza de parte da população, que depende da ajuda governamental para obter alimentos, e o preconceito que afeta, principalmente negros e hispânicos, né? Veja bem, o que acontece? Então, os Estados Unidos é a maior potência militar do mundo, é o maior PIB do mundo, hoje está sendo acompanhado aí muito com a China, né? Que é conteúdo também posteriormente. Mas também existe um lastro muito grande de pobreza nos Estados Unidos. O próprio cinema dos Estados Unidos revela isso, né? Quando você assiste algum filme norte-americano, tem mendigos no meio da rua, tem morador de rua, tem tudo isso que mostra nas grandes cidades brasileiras e da América Latina também, né? Além do preconceito contra negros e hispânicos, ou seja, filhos de latinos, né? Que migram para os Estados Unidos. Então, os hispânicos são aqueles da América Latina que vão para os Estados Unidos, que sofrem preconceitos enormes, né? O ex-presidente Donald Trump, né, recentemente fez grandes ataques justamente a essas pessoas, dividiu pais e filhos do muro, né, que tem nos Estados Unidos, justamente para evitar que entre pessoas de outros países de forma ilegal, né? E deixe claro também, muitas pessoas vão ilegal tentar melhores condições de vida nos Estados Unidos, e com isso gera grandes conflitos e grandes problemas. Então foi assim que nasceu os Estados Unidos, né? Uma grande nação, né? Que era apenas 13 colônias, depois se formou por 50 estados. Vimos sua localização, vimos a conquista do Oeste, que se deu justamente saindo das 13 colônias, né, com a matança de índios, né, para que se o Oeste fosse completamente ocupado, né, e posteriormente a sua intervenção na América Latina e posteriormente também no mundo, né? Existem bases americanas em quase todo o planeta, né? Ou seja, ele tem a capacidade de atacar um país, né, de qualquer ponto do mundo, até porque tem a maior potência militar do planeta, né? Então, chegamos ao fim aqui do percurso 9. Espero que vocês assistam o vídeo na íntegra, porque vão precisar responder algumas questões. No mais, se cuidem, cuidem dos outros, fiquem com Deus. Um grande abraço, bye bye e até a próxima.